e aqui é a poluição eletromagnética. O 5G vai fazer um grande avanço tecnológico, mas nós vamos pagar um preço muito grande por isso. Toxina. O mundo que nós vivemos hoje, nós estamos num oceano de tóxicos. A água está intoxicada. Então, é difícil hoje você encontrar um alimento que não tenha toxina. É o fator de desnutrição. Nós não temos a mesma nutrição que nossos avós tinham, porque os nossos avós, os alimentos chegavam mais limpos à mesa e eles chegavam com muito mais vitaminas e minerais. Quais as principais causas das doenças crônicas? O que faz uma pessoa adoecer? É um somatório de fatores. Eu vou discutir esses fatores com você. O primeiro fator é o fator toxina. A pessoa tem uma toxicidade, ela está contaminada com alguma coisa. No mundo que nós vivemos hoje, nós estamos num oceano de tóxicos. A água está intoxicada, está com tóxico, a alimentação, o solo, o mar, o vento, tudo tem tóxico, tudo tem tóxico. O Brasil é hoje o número 1 em agrotóxico, para você ter uma ideia. Per capita no mundo, ganhamos esse título, primeiro colocado. Então, é difícil hoje você encontrar um alimento que não tenha toxina. Tem ali a parte do alimento e a parte da toxina. Então, esse é o primeiro problema, que antigamente não existia. Antes da Revolução Industrial, não existia poluição. E hoje é o que mais tem, é poluição. Então, isso são as toxinas. Segunda coisa importante é o fator de desnutrição. Nós não temos a mesma nutrição que os nossos avós tinham, porque os nossos avós, os alimentos chegavam mais limpos à mesa e eles chegavam com muito mais vitaminas e minerais, porque hoje o solo brasileiro ficou pobre. Você planta a mesma substância, a mesma planta no mesmo lugar, no mesmo 10 anos seguidos, o que acontece? Acabam as reservas naquela área. Como você não recoloca, porque quando você coloca o adubo, nitrogênio, fósforo e potássio, não coloca mais nada, vai faltar. Então os alimentos já não têm as mesmas vitaminas e minerais antigamente. Então acaba causando um processo de desnutrição. É muito mais complexo viver na cidade onde você vive hoje do que era 20 anos atrás. Ou seja, tudo ficou mais estressado. O estresse tomou conta da nossa vida. Então nós vivemos o tempo todo estressado, principalmente se você mora numa cidade grande. É o estresse para ir trabalhar, é o estresse para voltar do trabalho, é o estresse no trabalho, e isso contribui sobremaneira com o aparecimento de doença. A outra coisa importante para a doença é infecção e infestação. É uma bactéria, é um vírus, é um fungo, é um parasita, que não diminuiu, continuou. E com o uso inadequado dos antibióticos, a resistência dos micro-organismos ao antibiótico aumentou. Então nós temos mais esse problema ainda. E por último, eu gostaria de responder essa pergunta, que é a poluição eletromagnética. Vai chegar aí agora o 5G. Nós já temos no Brasil o 4G. O 5G vai fazer um grande avanço tecnológico, mas nós vamos pagar um preço muito grande por isso, porque agora nós vamos ter muito mais radiação que vão nos incomodar, que é do 5G, que está sendo estudada já. Você combina tudo isso, você combina a desnutrição, você combina os tóxicos, você combina a poluição eletromagnética, e etc, você vê o que acontece. Se você não tiver com um organismo muito saudável, se não tiver com uma imunidade muito boa, você vai acabar ficando doente. Dr. Laílio, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo e eu percebo que o senhor usa muitas metáforas nas suas explicações. Por que o senhor usa essas metáforas? E nos dê um exemplo aí de uma metáfora poderosa. Pois não? É verdade, eu uso muita metáfora. A metáfora é o modo de você ensinar uma coisa complexa de uma forma simples. Como é que você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é a onda do mar? Você só pode fazer isso metaforicamente. Como é que você vai ensinar um indivíduo no planeta Terra como que é o mundo espiritual depois da morte? Metaforicamente, o que Jesus fazia? Jesus contava histórias, ele contava parábolas, e através da parábola, que é uma metáfora, ele ensinava. Então eu procuro trazer as metáforas para o mundo médio, e facilita tremendamente, como nós vamos ver aqui agora. Deixa você pedir, eu dar um exemplo de uma metáfora. Sim. Uma metáfora que eu gosto muito é a metáfora do bambu. Primeiro que o bambu é muito flexível. Aliás, um dia Charles Darwin estava no jantar, e alguém, para desafiá-lo, perguntou para ele: Sr. Darwin, se o senhor pudesse resumir
toda a sua teoria da evolução numa frase, o que o senhor diria? E ele respondeu, não só as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, são aquelas com a maior capacidade de adaptação. E o bambu tem isso. Vem uma tempestade, essa tempestade consegue arrancar um carvalho e jogar ele na enxurrada, arrancar ele com raiz e tudo e jogar ele na enxurrada, e o bambu que se curva ao vento sobrevive. Então a flexibilidade do bambu nos ajuda muito nesse processo metafórico. Mas eu vou além, eu vou no bambu chinês. Por que eu uso o bambu chinês? Porque o bambu chinês é o seguinte, você pode ir na internet, você vai ter vários artigos lá sobre o bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano não dá nada, no quarto ano não dá nada, no quinto ano, dependendo do bambu, ele pode crescer de 12 a 25 metros. Ele não cresceu nada nos primeiros 4 anos e, de repente, ele cresce. Você fala, isso parece um milagre. Se você for ver o que está abaixo da terra, as raízes estão crescendo para dar o sustento para esse bambu no quinto ano ir de 12 a 25 metros. Quer dizer, existe uma sustentação para isso. E a analogia que eu faço, por exemplo, para a doença. A pessoa está doente, começa a ser tratada. No começo ela não sente nada, mas ela está melhorando. Ela está melhorando, de repente ela melhora, aí de repente ela sara. Então, o bambu chinês ensina você, além da flexibilidade, assim ensina você paciência e persistência. Por isso que eu gosto de usar metáfora, porque no momento que eu acabei de contar para você a história do bambu chinês. Se você não tivesse escutado ela antes, se é a primeira vez que você está escutando, primeiro você já está interessado em ir para a internet pesquisar, e acho que mesmo que você morra de velhice, você vai sempre lembrar da metáfora do bambu chinês. Bom, vamos ver se eu consigo colocar aqui o Dr. Lair numa sinuca aqui. Já que estamos falando de saúde e adoecimento, dá um exemplo para a gente como explicar a doença, como explicar o adoecimento usando a metáfora de um revólver. Para você dar um tiro, vamos dizer que o tiro é a doença. Para você dar um tiro, você precisa de um revólver. Se você não tiver o revólver, não tem jeito de você dar tiro, concorda? Sim. O revólver seria a predisposição à doença. Essa predisposição pode ser genética ou pode ser epigenética, mas tem que ter uma predisposição. Mas só a predisposição não é suficiente. Eu tenho que ter a predisposição, eu tenho que ter bala no revólver, no tambor do revólver tem que ter bala, senão não vai ter tiro, mas eu posso ter o revólver, ter o tambor cheio de balas, ele municiado. Mas se eu não puxar o gatilho, ele não dá tiro. Então eu preciso de 3 coisas. Eu preciso do revólver, eu preciso da bala, eu preciso do gatilho. O revólver é a predisposição à doença. A bala são os mediadores da doença acontecer. A homocisteína está alta, há um estresse oxidativo, há uma hemoglobina glicada aumentada, há um anticorpo se manifestando, há um desequilíbrio hormonal. Eu tenho que ter alguma coisa que medie isso. E o gatilho, não sei se você já viu a pessoa contar assim, estava tudo bem comigo, até que aconteceu isso, e eu nunca mais fui o mesmo. Até que eu peguei uma infecção e nunca mais me curei. Até que eu caí do cavalo e engordei 11 quilos. Até que o meu carro capotou e eu nunca mais fui o mesmo. Então, isso o que é? Isso é o gatilho, é quando puxou o gatilho. Então, se você compara o revólver, o tiro, o gatilho com a doença, você entende a dinâmica da doença. Por que um adoeceu, o outro não adoeceu? Por causa da predisposição genética e epigenética. Por que um ficou mais doente do que o outro? Porque tinha mais bala, mais tiro para fazer do que o outro, que estava com o tambor vazio de tiro, de bala. E qual foi o gatilho? Foi um gatilho muito forte ou foi um gatilho mais fraco? É isso que você queria? Muito bem, matou, tirou 10 aí. Dr. Lair, por que o senhor afirma que simplesmente tratar os níveis elevados de glicose, né, que o pessoal entende aí como diabetes, a diabetes está alta, a glicose está alta no sangue, é como enxugar gelo? Mais uma outra metáfora aí. Mais uma outra metáfora. Então, olha só, eu estou conversando mesmo que você seja leigo, tá? Você que está aí me assistindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, claro que ela é retórica, você não dá para me responder, mas me acompanhe, por favor. O que você acha que é mais nobre? O que está dentro do sangue ou o que está dentro da célula? Para que existe o sangue? O sangue existe para alimentar as células e trazer o lixo de volta. O sangue leva nutrientes, leva vitaminas, minerais, aminoácidos, oxigênio e traz as porcarias, porque
A célula também faz cocô e xixi, só que é diferente. Mas ela também tem o seu lixo, e esse lixo tem que ser retirado. Então, o sistema circulatório, ele faz um trabalho de levar e trazer, levar nutrientes e trazer sujeira. Por exemplo, ele traz o gás carbônico de volta, que é eliminado, e leva o oxigênio. Então, o trabalho do aparelho circulatório, do sistema circulatório, se pode chamar dos dois jeitos, é abastecer a coisa importante, que é a célula. Porque a célula tem a sua membrana, a célula tem as suas organelas, lá está a mitocôndria, lá está os ribossomos, lá está a mais importante molécula do corpo humano, que se chama DNA, está lá protegida. Então, será que eu lhe convenci que o interior da célula é mais nobre do que o sangue, que está apenas fazendo um transporte para levar e trazer e abastecer a célula, que é a rainha da história? Bom, eu espero que eu tenha convencido você disso. Agora eu lhe pergunto, se eu tenho açúcar demais no sangue e eu injeto insulina nesse paciente e ele pega esse açúcar que está no sangue, que está prejudicando, e empurro para dentro da célula, você sabe aquele lixo que você joga para debaixo do tapete? Você acha que você jogar o lixo para debaixo do tapete vai resolver o problema? Claro que não. O cheiro vai continuar o mesmo. Você pode até esconder o lixo debaixo do tapete, mas você não fez higiene na sua casa. Então, se eu pego o açúcar, que é veneno, principalmente em excesso, e empurro ele para dentro da célula, que é o tecido, que é a região nobre, você acha que eu estou fazendo algum favor para a célula? Não. Eu estou limpando o sangue. Aí eu posso tirar o exame e falar assim, a sua glicemia está muito bem, parabéns. Mas onde é que foi parar? Foi parar dentro da célula. Então o segredo não é você limpar o sangue. O segredo é você não acumular açúcar dentro da célula. E para você não acumular açúcar dentro da célula, você não pode comer açúcar, nem carboidrato, porque todo carboidrato, você perguntar para o carboidrato o que você quer fazer quando crescer, ele vai dizer, eu quero açúcar, quero ser açúcar. Todo carboidrato, o sonho dele é virar glicose. Então, se eu como uma farinha, se eu como uma massa, eventualmente isso vai virar açúcar. Então, se eu tenho diabetes, não é um remédio que vai me curar. Não existe remédio que cure diabetes. É uma nutrição adequada, onde eu tiro o máximo que eu posso de carboidrato. Faz sentido o que eu estou falando, Fernando? Faz, perfeitamente. Muito claro, inclusive. Cuide do seu coração hoje e garanta mais vitalidade no seu dia a dia. O Kit Coração de Atleta Nutrigenes é a escolha certa para você.